Beleza? Você que a energia não caia, mas se cair, tudo bem. Então, queridos, boa noite, queridos e queridas, boa noite. O pessoal tá chegando, Valfredo, boa noite. Jacinta tá por aí, o Daci, Miriam, Walter. Cris já foi ali, volta já. Laca pediu pra gente dedicar. Ela não vai poder, que hoje é aniversário do filho dela. O filho que ela tem dado um apoio mais de perto é o José Marcelo. Aniversário dele, e ela disse que as coisas estão fluindo, estão se pacificando, ela tá muito feliz, assim. Pediu que a gente rezasse por ele, assim, né? Colocasse intenções para saúde dele, para que as coisas se pacifiquem, né? Ao entorno dele. José Marcelo. Então a gente dedica a nossa prática para ele hoje. E para toda a família da Laca, né? Para todas as pessoas que têm passado por essa dificuldade, né? Assim, de perturbação com drogas, com a mente. Então, a gente dedica para eles, para o José Marcelo, filho da Laca. Oi, Emília, boa noite. Então, queridos, vamos nessa? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Seguindo a nossa prática? O Então que eu tá. queria falar, Flori, é que hoje eu quis fazer a meditação assim, não me fixar na sensação do frio, mas olha, não consegui. Não, é difícil. Melhor se agasalhar, né? Botar uma Não, meinha. mas olha, tá demais aqui. Eu Precisa, tenho vontade de precisa fazer acender uma turno, Florinha. fogueira. Fazer Ei, turno. É. Fazer umas Cris, práticas de respiração. Oi, Alfredo? imagina para um carioca em São Paulo. O que que esse carioca está sofrendo, hein? Olha só. Nossa, Olha Valfredo, só, se eu três tô camadas aqui, três camadas. eu imagino, porque aqui eu que sou daqui estou sofrendo, imagine você. Que é do Rio, né? 40 graus. Pois bem. Mas é isso, aí a gente, ó, faz as práticas com energia, faz as 9 respirações, né? E gera o calor interno. Mas é isso. Mas se não, mas a gente se protege. A gente estabelece um equilíbrio externo suficiente pra gente poder relaxar, né? Senão não tem como. Com frio a gente não relaxa, né? Então, Boa boa noite, noite, pessoal. Daci. Boa noite, querido. Então, a gente hoje, qual é o script para hoje? A gente está, né, seguindo o último capítulo, as armadilhas, né, que ainda nós estamos olhando agora, chegamos mais ou menos na segundo tipo de atenção plena manifesta, né? Primeiro tipo, atenção plena unifocada, segundo tipo, atenção plena manifesta. E aí, nesse momento, tem Nhams surgindo também. Então, ele está, nesse momento, falando um pouco disso. E aí, a gente vai fazer hoje, o que eu trouxe, na terça passada, a gente reviu com áudio a instrução do Lama, fundindo a mente com o espaço, que é a abordagem assim, mais direta, assim, para você repousar na quietude da consciência e soltar o que vier, deixar que tudo o que vem internamente, as experiências todas, que elas se dissolvam no espaço da consciência, né? Como um vento soprando, o vento do karma soprando folhas para longe de você, assim, vindo de trás. Mas hoje eu vou retomar a instrução dele, que tem um pouco mais de detalhes, só para a gente se lembrar. Então a gente vai usar o áudio de tomando a mente como caminho, repousando na quietude da consciência e meio aos movimentos da mente, que é a prática principal para nós, né? Então só para a gente aproveitar e esse finalzinho, assim, a gente rever as instruções do Lama e praticar juntos aqui, tá bem? Então a gente vai fazer rapidamente nossas preces iniciais, e aí a gente faz os 24 minutos com o áudio do Lama. Mas eu dou um tempinho para vocês se organizarem na posição, tá certo? Então, por agora, a gente traz a nossa atenção. Deixa eu botar logo o som aqui. A gente traz a atenção para o momento presente. Deixa as preocupações, as expectativas, os temores. A gente se conecta agora com o nosso corpo, com a nossa respiração. A gente libera a nossa mente das preocupações, deixa ela completamente aberta aqui agora, fresca, para o nosso encontro. E diante da imagem de Guru Rinpoche, olhando, né, que simboliza para nós a lucidez, a gente então se abre para receber as bênçãos dessa linhagem que chegou até nós,
essa lucidez viva está representada pelos nossos lamas, que representam para nós as três joias, né? A lucidez, o Buda, o Dharma, o caminho e a Sangha, porque eles vão gerar toda, eles são em pessoa Sangha para nós, né? Nobre Sangha, mas também vão gerar toda a atividade iluminada que vai tocar as pessoas e gerar trazer os nossos companheiros, nossos amigos, né, para esse caminho. Então a gente vai ter muita gente conosco, assim como nós agora estamos reunidos aqui. Então a gente se alegra que a gente tem essa boa fortuna, né, de estar nesse ambiente, né, aproveitando a nossa vida humana preciosa, não perdendo tempo, olhando de forma profunda as consequências das nossas ações e vendo cada vez mais profundamente a natureza do sofrimento e a natureza da liberação do sofrimento. Então a gente, para trazer e pensando, né, na nossa própria confusão e na confusão dos seres que estão ao nosso redor, a gente então renova o nosso voto de refúgio, nosso voto de bodhicitta, aspirando de forma muito profunda, desenvolver essa mente clara para que a gente possa realmente ajudar os outros a também encontrar o seu próprio potencial, sua própria liberação. Em especial, todos aqueles com quem a gente contactar. O Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Então a gente se lembra, né, que a gente vai estar praticando nesse caminho a generosidade, a ética, a energia, a paciência, a energia constante, a meditação, a concentração, o samadhi, né, e a sabedoria que surge daí, o insight, a vipassana. Sangye chodan sukhi choknam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam kim drola penti sangye druparsho Sangye chodan sukhi choknam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam kim drola benchi sangye druparsho. Então, com a prece das 7 linhas, a gente então evoca as bênçãos de Guru Rinpoche para nós e para todos os seres, aspirando que todos os nossos obstáculos possam ser removidos, externos, internos e secretos, para que a gente possa reconhecer a nossa verdadeira natureza, que está presente aqui agora, que está presente na mente de todos os seres. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se, conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Argen Yuge Nujan Sam Pema Gesa Dom Polam Yatsen Chagi Nyudrunye Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Keki Jesudadruki Jinge Lopti Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Argen Yuge Nujan Sam Pema Gesa Dom Pulam Yatsen Chagi Nyudrunye Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Keki Jesudadruki Jinge Lopti Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Vamos fazer essa prece que é poderosa, dissipando obstáculos no caminho. Daí a gente encerra a nossa prática de Guru Yoga. Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos 3 tempos.
Guru que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações. Guru que é o dinâmico irado, domador de maras, dissipador de todos os impedimentos, rogo-lhe, confira suas bênçãos, por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos, e conceda suas bênçãos para que os nossos desejos sejam espontaneamente realizados. E a gente então se abre para receber as bênçãos de Guru Rinpoche na forma das 5 luzes de sabedoria que a gente pode imaginar que irradiam do coração de Guru Rinpoche, para nós e para todos os seres, em especial para o José Marcelo e toda a família da Laca. Do Sun Sangye Guru Rinpo Che Nyodru Kunda Dewa Chem Poeja Barche Kunsau Dudu Drapo Sao Soa Depso Jingela Tu So Chinan Sao E Barche Jiwa Dansam Palunje Drupar Jingelo Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Com nosso coração aquecido, nossa mente aberta, expandida. Então, alegremente, Guru Rinpoche se dissolve em luz, na esfera radiante, luminosa, com as 5 cores, no topo da nossa cabeça, desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. Nosso coração, essa lucidez se irradia em todas as direções. Nós recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche são inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. Então, repousando aí, com as bênçãos desse reconhecimento, a gente então segue para a nossa prática de Shamatha, com a condução do Lama Alan. Então, por favor, encontrem uma posição confortável, podem desligar suas câmeras, e aí a gente segue 24 minutos, tomando a mente como caminho, que é a nossa prática principal dessa fase 1 do Vajrayana. You may take as much time as you like to gradually, sequentially, settle your body, then your breath, then your mind in the natural state. Você pode tomar o tempo que você desejar para gradualmente e sequencialmente estabelecer o corpo, então estabelecer a respiração, e então a mente em seus estados naturais. For settling the body is the foundation. For settling the respiration in its natural rhythm, and that's the foundation. For settling the mind in its natural state in a sustainable way. Estabelecer o corpo no seu estado natural é a base para estabelecer a respiração no ritmo natural, que por sua vez é a base para estabelecer
a mente no seu estado natural, de uma forma sustentável. The more deeply relaxed you are, especially in your mind, the more sustainable will be your practice. Quanto mais relaxado você estiver, especialmente a mente, mais estável vai ser a prática. And you will find, as you progress along this path, that it takes less and less effort to maintain the stillness and clarity of your awareness. Conforme você avançar nesse caminho, você vai descobrir que precisa cada vez de menos esforço para manter a quietude e a clareza da consciência. For every session of this practice, we let the eyes be open. Em cada sessão desse tipo de prática, nós deixamos os olhos abertos, But vacantly rest your visual gaze in the space in front of you without taking any interest in any visual appearances. mas deixe o olhar repousar uniformemente no espaço à sua frente, sem focar deliberadamente nenhum objeto visual. And likewise, you take no interest, you do not deliberately give any attention to any sounds that may arise. Da mesma forma, você não tem nenhum interesse, você não dá deliberadamente nenhuma atenção aos sons que acontecem ao seu redor. Nor any interest to tactile sensations. Você não se interessa nem pelas sensações táteis. The overwhelming focus of your interest, of your awareness, is simply in resting in the awareness of awareness. O interesse completo, total da sua prática é repousar na quietude da consciência da consciência. But you are aware of the movements of the mind just enough so that they do not perturb the stillness and clarity of your awareness. Mas você está consciente dos movimentos da mente o suficiente para que eles não perturbem a quietude e a clareza da consciência. But don't seek to modify any of the movements of the mind. Mas não tente modificar nenhum dos movimentos da mente. Don't try to stop them. Não tente pará-los. Don't try to perpetuate them Não tente perpetuá-los. or improve them in any way. Ou melhorar de forma nenhuma. Note them just enough not to be drawn away by them. Note-os apenas o suficiente para não ser arrastado por eles. Just enough not to identify with them. Só o suficiente para não se identificar com eles. Let your body be still like a mountain Deixe o seu corpo imóvel como uma montanha. and your awareness still like space.
e a consciência quieta como o espaço.
core pith instructions that we bear in mind throughout this practice are to sustain this still, clear, discerning awareness of awareness itself. A instrução essencial que nós sustentamos na mente durante toda essa prática é de sustentar a consciência clara, quieta e discriminativa da própria consciência, Without distraction and without grasping. sem distrações e sem fixações. Again, without distraction means whatever appearances arise, sensory or mental, you're not drawn away from the stillness. You don't follow after them. You don't move. Sem distrações significa que sejam quais forem as aparências que surgirem para a consciência, sejam físicas ou mentais, nós não deixamos ser arrastados por elas. Nós não seguimos, nós não vamos atrás delas. Nós não nos movemos. But it will take some time to master that. Mas leva algum tempo para ganhar maestria sobre isso. Again and again. Involuntarily, our awareness will be set into motion. Vez após vez, involuntariamente, a nossa consciência vai ser colocada em movimento. Recognize that as swiftly as possible Reconheça isso o mais rapidamente possível, with your faculty of introspection. com a faculdade da introspecção. And as soon as you've noted that distraction has carried away your awareness, relax. E assim que você notar que a distração arrastou a consciência, relaxe. The first response is not to tighten up or try to fix it. The first response is to loosen up. A primeira resposta não é se contrair, tentar consertar. A primeira resposta é relaxar. And then give just enough effort to releasing the grasping onto whatever carried your attention away. E faça só esforço suficiente para soltar a fixação ao que quer que tenha arrastado a consciência. Relax, release, then return to the throne. Relaxe, solte e retorne para o trono. Awareness resting in its own place. A consciência repousando em seu próprio lugar. We sustain such stillness without distraction and without grasping. E nós sustentamos a quietude sem fixações e sem distrações. Grasping means identifying with any of the subjective impulses of the mind, including thinking, feeling, and so on. Fixações significa se identificar com todos os impulsos subjetivos da mente. Pensar, sentir, etc. But we will identify again and again out of sheer habit. We will do so again and again out of sheer habit. We will identify with activities of the mind. Mas vez após vez, por puro hábito, nós vamos nos identificar com as atividades da mente. And introspectively, as soon as you see that you have identified with some movements of the mind, let your first response be, loosen up. E assim que você notar que você se identificou com algum movimento da mente, desde que a primeira resposta seja soltar. Give just enough effort to disengage your awareness from that activity of the mind. Faça apenas o esforço suficiente para desconectar a consciência das atividades da mente. And return. E retorne. So even when the mind becomes dull, don't try to fix it. Mesmo quando a mente ficar sonolenta, não tente consertar. Free of identification with that dullness, rest in the natural luminosity of your awareness and vividly be aware of the dullness of your mind. Livre da fixação à sonolência da mente, deixe que a luminosidade natural da consciência brilhe. E observe vividamente a sonolência da mente. Calmly be aware of disturbances taking place in the mind. Calmamente tome consciência das perturbações que ocorrem na mente. And vividly be aware of the dullness that may set in to the mind. E vividamente observe a sonolência que pode se estabelecer na mente. And let's continue practicing in silence. E nós seguimos então a prática em silêncio.
queridos, gentilmente. Vou movimentando o corpo, deixando a posição da prática, alongando o corpo, trazendo o corpo, depois e a mente para o nosso encontro. Vai no seu tempo aí. Tudo bem? Alguém quer compartilhar alguma coisa, alguma novidade sobre a prática, alguma experiência, uma dúvida? Fique à vontade. Então, essa é a condução. Claro, ele não conduz o iniciozinho, que é estabelecer o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. Ele pressupõe que a gente saiba fazer isso, certo? Então ele não conduz esse comecinho. Então esse comecinho é bem importante, porque nos coloca, né, prepara o nosso corpo, prepara a nossa energia e a nossa mente para a prática. Para a prática principal, que é tomar a mente como caminho, que é repousar na consciência, reconhecendo a si mesma e deixando a atenção se direcionar apenas para o espaço da mente, para notar o que surgir, sem deixar que a consciência seja arrastada. Ou seja, se distraia com as aparências que podem surgir na mente, pensamentos, memórias, imagens, ou sem se identificar subjetivamente com os estados que podem surgir na mente, emoções, a lassidão, a própria sonolência, alguma emoção, né, medo, tristeza, alguma coisa que possa surgir. Então, a prática é essa, é repousar na consciência, reconhecendo a si mesmo, essa é a base, é o ponto principal da prática, e deixar que a atenção apenas, a gente não vai se ligar nas aparências dos sentidos físicos, formas, sensações táteis, sons. A gente vai só deixar que a nossa atenção se divida um pouco para estar presente ao que surgir no espaço da mente. Só o suficiente para não ser arrastado. Não vamos modificar, não vamos. A consciência, a gente vai estar com a consciência completamente aberta, a gente vai estar completamente presente com a nossa consciência e presente com a nossa própria mente. Deixando vir o que vier, sem preferências, sem alterações. E aí a gente vai ver que se a gente não, por puro hábito, não é, eles assim, é simples, mas não é fácil. Por quê? Nós estamos sob o domínio do hábito de seguir as aparências internas, principalmente. Se identificar com os conteúdos da nossa mente. Então, assim que a gente vir que a gente se distraiu, ou se identificou, a única primeira resposta é relaxar. Notar. Não, assim que notou, relaxa, sem julgamento, sem se bater. Só notar. Notar já é a prática. Notar que se distraiu já é a prática funcionando. Então, simplesmente, assim que notar, relaxa. Não faz nada, só relaxa. Aí deixa a consciência, de novo, reconhecer o seu próprio lugar. E a partir daí, a gente solta o que... Deixa ir o conteúdo que surgiu. Da mesma forma que surgiu no espaço da consciência, vai se dissolver no espaço da consciência. E quando a gente começa a perceber, a gente vai ver que... Quando a gente não embarca, a gente vai ver que quando a gente começa a perceber, imediatamente cessa. Aquele movimento interno cessa. Imediatamente, quando a gente percebe, ele se autolibera. Como ele se diz assim, se autolibera. A gente não fez nada e ele não se sustenta. Claro, dependendo do que vier, se for uma memória, se foi uma coisa que está remoendo na nossa mente, vem com uma força de energia grande aí. Aí nos arraste, nos leve por um tempinho assim, e daqui a pouco, se a gente perceber, a gente simplesmente solta.
A prática vai ser essa. Lori, Hum. quando a mente está muito inquieta, o que que a gente faz? Se a mente está muito inquieta e você não consegue ter essa confiança, né, não está ainda familiarizado com o reconhecimento desse espaço, porque bastaria se conectar aquele olho que vê, que é a própria consciência. Aquilo que reconhece a mente que está inquieta. Então, se você ficar apenas com a mente que reconhece, né, com a consciência que reconhece a mente inquieta, e você simplesmente não se importar, porque nessa prática a gente não vai querer que a mente fique quieta. Esse é o ponto. Foi legal você trazer isso. Não, a gente não vai querer que a mente fique quieta. A mente vai se comportar como ela tiver de se comportar, porque ela tem uma energia que está associada a esse movimento, que é uma energia kármica. E a gente está querendo que essa energia se dissipe, se gaste. E se a gente botar uma gasolinazinha do querer controlar, a gente está botando gasolina na mente. A gente está gerando um processo sutil, um movimento sutil na mente. Que é um movimento de pensamento. E aí, então, a gente simplesmente a gente tem que sentar com essa abertura, assim. Sentar e repousar na nossa verdadeira natureza, que é a consciência, e deixar que as aparências da mente surjam e cessem, como ela tiver de surgir e cessar. A gente tem que ter essa atitude, primeira coisa. Que vem primeiro, o que nos prepara para essa atitude? O corpo relaxado, quieto, vigilante, a respiração fluindo no seu ritmo natural. Aí, um meio hábil que a gente pode usar é trazer atenção, voltar um passo atrás, já que a nossa mente não está em seu estado natural, porque ela está muito agitada, ela não está livre de expectativas e meio, ela está muito agitada, principalmente com às vezes processos do momento presente. Então a gente volta um passinho atrás e bota atenção na respiração por alguns instantes. Entende? Volta, é como se voltasse para estabelecer a respiração no seu ritmo natural, que ajuda a estabelecer a fala interna da mente. Essa mente. Aí você expira, né? Inspira trazendo consciência, fazendo aquela alternância. Inspira, trazendo mais presença, como se acendendo a própria consciência no momento presente, e expira soltando, só simplesmente deixando ir as tensões do corpo, deixando ir a mente. E a gente fica aí, inspira, aí deixa que a inspiração venha naturalmente, e a gente se alegra, né, assim, com estar presente naquele momento, fresca. A gente vai, aí essa onda da própria respiração vai trazendo essa calma do sistema nervoso. Aí quando você sentir que acalmou, aí a gente pode voltar, repousar naquele, já a consciência já está mais, você tá experimentando um pouco mais de quietude. Aí você aí se lembra que a prática é repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Tá tudo bem. E aí fica ali. Entendeu? Então, dar esse passinho atrás pode ajudar. Volta para a respiração. Certo? Aí pronto. Aí a gente vai vendo o que funciona melhor para nós, né? Pode ser que venha uma coisa muito, assim, intensa. Porque dependendo do que vem, né? As experiências podem vir. Aí pode ser uma memória que te coloque que mexa com a sua energia, que te dê uma tristeza ou uma raiva. Aí você pode fazer Tonglen. Entendeu? Pode usar respiração, mas vai fazendo Tonglen. Né? Inspirando aquela confusão, daquela situação. Provavelmente é uma situação que veio. Então aí você inspira toda aquela confusão, transforma essa confusão toda deixa que essa confusão, né, sua, dos outros que tiverem aí diz que essa confusão se transforma em sabedoria, passa pelo seu coração, que é o coração do Guru Rinpoche, né? Seu coração é o mesmo coração de Guru Rinpoche. A gente fez a prática de Guru Yoga antes, então
a gente deixa que essa confusão se transforme e a gente expira, então, o que aquela situação precisa, bondade, aceitação. Aí deixa que quando isso se acalmar, aí solta a prática do Tonglen, repousa na quietude da consciência novamente, e aí retoma a prática. Entendeu? Então isso a gente vai usando as medicinas, os remédios, que são as diversas práticas, com os seus meios hábeis, né? Pra gente ir lidando com a nossa maturidade na nossa própria prática. Porque não adianta se a gente não tem a confiança de permanecer, a clareza de permanecer na quietude da consciência e mesmo vezes da mente, e a gente ficar o tempo todo na prática, simplesmente apenas lutando com a mente, aí não é bom. A prática aí não vai andar, né? Então é melhor a gente dar um passo atrás, equilíbrio, volta, né? Pode voltar só para estabelecer o corpo, seu estado natural, já que pode ser que tenha havido um processo de tensão no corpo, então fica um pouco ali no corpo só. Então respira no corpo inteiro, liberando todas as tensões, aquilo que mexeu com você naquele momento, e aí depois volta. A gente sabe o caminho, aí a gente segue um pouco até onde der ali, aquele processo, o tempo que a gente tiver também, né? Naquele momento, né? A prática nunca vai ser igual, entende? Não é uma coisa. A prática é um crescente repouso na nossa verdadeira natureza, um crescente reconhecimento e uma crescente compreensão de como é que é a nossa experiência desse ser aqui agora, né, que a gente chama de fulano de tal, fulano, Cris, Florina, né? Quem é, né? Aí nós estamos olhando, nós estamos gerando, com chama, a gente está gerando calma, quietude, né? A ambiência, a mente mais calma, pacificada, para a gente ter poder, para poder, na verdade, a lucidez se dar, que é o reconhecimento se dar, a clareza surgir da nossa própria experiência, né? Então, o ponto é esse, é Shamatha e Vipassana, na união do calmo repousar com o insight, com o descortinar da experiência como ela é, com a clareza. Então, essa é a essência, né? Agora, o foco está sendo em a gente simplesmente aquietar, acalmar. E cada vez mais se familiarizar com essa experiência da quietude da consciência em meio aos movimentos das aparências. Que agora a gente está olhando para as aparências mentais, mas a gente vai estar fazendo essa prática em meio a quaisquer aparências. Aparências depois visuais, auditivas, né? Agora, na prática formal, a gente está focando isso um pouquinho. Essa é a abordagem dessa prática. Mas a gente levanta com essa atitude de estar presente, né? Reconhecendo a consciência da consciência em cada momento que a gente tiver, cada circunstância que a gente tiver. E aí, a gente está estando mais presente e se relacionando com a experiência de forma mais lúcida, de forma mais livre da nossa energia de hábito, da nossa resposta automática, aí a gente pode fazer melhores escolhas, né? Melhores escolhas. Ou pelo menos gerar menos confusão. Oi, Ana. Ou Paulo. Flori, hoje eu estava muito sonolento no início dessa prática. Estava quase pescando, assim. E esses momentos, eu vejo que na minha mente surgem aquelas imagens de sonhos, né? Aí me dava conta de repente, voltava. Mas de uma maneira muito singela, comparar essa capacidade de poder perceber que estava vindo esses sonhos, voltar atrás, com o apagão que eu tive, né, esses dias atrás, onde você não tem... Sumiu do planeta ali, né? Você está... É assim que eu vejo aquele período, tem um recorte da minha lembrança. Então, essa possibilidade de experimentar algo é algo tão maravilhoso e a gente não se dá conta da grandeza disso, né? E
Tá Então, presente, né? Tá vendo o que tá acontecendo, seja o que for. tendo essa capacidade de olhar para isso, sabendo que é uma mente que consegue discernir o que está vendo, né? Estou vendo imagens de rostos e coisas, enfim. Isso é miraculoso, mas a gente não vê assim. Eu não vejo assim normalmente, né? Estou falando disso, dessa. Agora, sobre um pouco do que a Cris falou, que também é algo que volta e meia eu me debato, né? Eu estava lendo ainda muito superficialmente uma fala do Tenzin sobre os elementos. Como é importante a gente obter o equilíbrio, né? Então, quando a mente está muito agitada, pode ser por conta do elemento fogo em excesso ou por conta do elemento vento, cada um traz uma característica, né? E aprender como equilibrar esses vários aspectos daquilo que nos constitui, né? É um aprendizado, acho que, de amadurecimento, de a gente aprender a olhar de uma maneira que a nossa capacidade nesse momento permite, como que eu estou me movendo no mundo, o que está se apresentando à minha volta, e percebendo o que é o mais sensato, o que é o que traz mais benefício para mim e para os outros, ou que não causa danos, né? Então, realmente, acho que a gente precisa ter assim essas várias leituras que vão aos poucos nos ajudando a descobrir como buscar esse caminho do meio, né? Sim, é porque tá a nossa, por exemplo, esse momento, esse pequeno momento de prática agora, não tá separado da nossa vida. Ela vai espelhar a nossa, como a gente se move no mundo, né? Por que a nossa mente está agitada? Aí era bom olhar, como o Paulo, né? Aí, de repente, os equilíbrios dos elementos. Então, a gente está andando no mundo gerando muita ansiedade. Por exemplo, eu estava vendo ontem, por conta até do estudo do lugar que a gente está fazendo, o Gustavo Gitti trouxe uma referência de um livro de Sokhine Rinpoche. Eu dei uma olhadinha, peguei no Kindle, aí dei uma olhadinha assim breve. E o próprio Sokhine Rinpoche, que é um irmão de Mingyur Rinpoche, que é um dos mestres assim muito poderosos também de meditação, do caminho da meditação, né, desse caminho do Mahamudra, né, de apontar a verdadeira natureza da mente, ele fala assim a importância da gente se conectar muito com o corpo, né, com essa dimensão mais grosseira e se familiarizar com ela, equilibrar ela, muito importante assim. Principalmente nós ocidentais que vivemos uma dissociação muito grande da mente e do corpo. Então a gente tem muita. Aí ele mesmo notou que quando ele começou a ensinar e a implementar alguns projetos lá no Nepal, né, ele começou a perceber que ele estava gerando uma ansiedade. Ele já acordava com a coisa de tenho que tomar logo café logo, eu tenho que sair logo de casa, porque eu tenho que ir para o escritório, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que. Aí ele viu que ele estava gerando um processo de ansiedade muito grande. Aí ele resolveu um dia fazer um processo. Não, eu vou. Como ele é um professor de meditação e ele sabe do processo dele, ele estava ciente, ele estava olhando aqueles processos. Porque a gente entra dentro de um karma coletivo, né? Então tem uma corrente de movimento, de padrões que a gente que se conecta, a gente quer atender a tudo, né? Então, aí, dependendo de como é que é a nossa vida, né? Como é que a gente se relaciona com as coisas, então isso a gente está gerando um processo de ansiedade. Que é uma energia sutil que fica dentro da gente. Movimentando o nosso corpo, movimentando a nossa, né, desequilibrando nossas energias do corpo e principalmente a nossa mente, né? Então, eu tenho essa coisa muito de ansiedade também, né? Eu também tenho me visto me permitindo desacelerar, me permitindo, porque é até um processo, porque você acha que tem que responder as coisas, sabe? A coisa já fica no automático, assim. Aí ele disse que fez essa experiência, levantou, tirou o dia para ele estar presente. Então ele levantou, fez alongamento na cama,
Depois escovou os dentes com calma, escovando os dentes, sabendo que estava escovando os dentes. Depois tomou café, sem estar se preocupando em ter que sair para não. Tomou o café tomando café. Aí se dirigiu prestando atenção onde ele estava andando, dando presente. Aí chegou no escritório e ele viu que ele chegou um pouco. A diferença de tempo foi muito pouca. E a qualidade da experiência foi completamente diferente. Entende? Então, a gente tem que olhar como é que a gente está se movendo. Então, essas práticas que a gente começa agora a olhar para a nossa mente, para o nosso corpo, vão nos fazendo integrar isso com a nossa vida. Porque se a gente não integrar, na prática formal a coisa não vai funcionar. Porque está tudo integrado. Então, que a gente olhe, pare e respire mais consciente. Use a respiração como uma... Ele mesmo diz, é muito interessante você manter a respiração, a consciência da respiração. Ao longo do dia, o Mingyur Rinpoche colocou isso, né? Está trazendo os ensinamentos do Abhidharma, que é o ensinamento do primeiro giro da roda do Dharma. E ele dá 6 etapas de prática do Abhidharma. As 3 primeiras são Shamatha, as 3 últimas são Vipassana. E a primeira prática de Shamatha é apenas estar presente com a respiração e contar as respirações. Então, bem básico assim. Porque às vezes a gente tem aquela ansiedade de querer o ensinamento mais profundo, o ensinamento mais... a prática principal. Aí a gente pula as etapas que a gente precisa aterrar, precisa equilibrar os elementos, entendeu? A gente precisa estar presente. É por isso que estabelecer o corpo em seu estado natural é uma primeira etapa, como ele disse, né? Nessa condução ele começou dizendo assim, você pode tomar o tempo que você desejar, o Lama Alan, nessa prática, ele disse assim, você pode tomar o tempo que você desejar para gradualmente e sequencialmente estabelecer o seu corpo, então a sua respiração e, por fim, a sua mente em seus estados naturais. Estabelecer o corpo em seu estado natural é a base para estabelecer a respiração no seu ritmo natural. Aí coloquem aí, lembra? A fala interna, o silêncio interno também, ligado com a respiração. Que, por sua vez, é a base para estabelecer a mente em seu estado natural de uma forma sustentável. Claro que, seguindo uma instrução padronizada, como ele está dando aqui, você não pôde dar esse tempo para si mesma para fazer esse processo. Porque cada um está numa situação aqui. Uns estão mais tranquilos hoje, outros estão mais agitados. Então, a gente vai tomar... A nossa prática é individual. Depende da nossa... E cada dia é uma prática. Assim, no sentido de que a gente não tem que se colocar dentro de uma caixa. Não. Então, a gente tem que entender o processo e a gente está presente com o nosso corpo, com a nossa energia, a nossa respiração e com a nossa mente. E saber o que fazer, né? Mas aí a gente vai oferecer o remédio que for mais favorável para aquele momento. Entendeu? Que não adianta estar batendo a cabeça, se você vai querer a mente repousar na quietude, não encontra a quietude da consciência. Como é que vai repousar na quietude da consciência se você não encontra essa experiência? Então volta para a quietude do corpo primeiro, estabelece, respira, sente o elemento terra, sente a gravidade, deixa a consciência iluminar todo o corpo, trazendo... Aí tem essas práticas mais preliminares. Como estabelecer o corpo em seu estado natural, como estabelecer a fala em seu estado natural, como restabelecer a mente em seu estado natural. Como uma base, uma preparação para a gente aí repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Entendeu? Então é isso. A questão é essa só. Oi, Flori. Oi. E sobre esse processo mais imediato também, quando está no agito, eu acho que foi o Mingyur que falou isso, eu não lembro com clareza, mas particularmente para nós ocidentais, então começar pelo mais grosseiro, pelo mais... Isso, exatamente, o pela corpo base, primeiro. pelo sentir Exatamente. o chão, Isso. o contato com o chão, com o assento, ou com a cama, o que for, para depois ir subindo até para uma experiência mais sutil. Então você começa com uma experiência mais grosseira. Por isso que você tem que saber fazer isso, estabelecer o corpo em seu estado natural. Relaxado. O relaxamento vem quando você realmente solta, deixa
corpo, né, deixa os elementos se equilibrarem, principalmente o elemento terra. Aí você relaxa, solta, elemento água. Elemento fogo é que mantém aqui, o corpo tá vivo. E o ar é essa expansão, o corpo parece que tá sem fronteiras, assim, né? É como se o corpo ficasse tão leve, né? Assim, que não tem fronteira, assim. Mas isso aí é um processo, entende? É um processo. Aí a gente realmente tem que cuidar disso. A gente tem que chegar com essa consciência de que o corpo chegou, a respiração chegou, para aí você olhar para mim, deixar a mente relaxar no momento presente, soltando as experiências do passado e as expectativas, o que tem que fazer e tal. Aí a gente encontra uma pequena calma, ou pelo menos a possibilidade de experimentar aqui uma pequena pausa, assim. Em algum momento, na respiração, você solta, faz aquele suspiro gentil que o Eric, e agora que vocês vão pegar o Eric de novo, né? O Eric vai explicar. Simplesmente fica presente. O Eric já vai logo botando gente nesse lugar, assim, né? Fica presente só. Mas a instrução dele é muito básica primeiro, assim. Ele dá o primeiro e o segundo ano do Body Training é o para seres humanos, depois para, né, no reino dos deuses, assim. Então, para depois ele apresentar o caminho do Bodhisattva, de fato. Aqui a gente já está na grande perfeição, né? A gente já está sendo apresentado mas a gente não é bem, a gente tem todo o nosso processo ainda de ser senciente aqui, ser humano, né, brasileiro, com todas as coisas, né? E agora eleição, e daqui a pouco tem isso, enfim. Aí a gente tá aqui nesse processo, então a gente vai chegando devagarzinho, né? Tá bem? Mas é legal a gente ter noção do caminho, né? A gente tem noção da base e do caminho, porque a gente sabe para onde a gente tá indo, né? Assim, né? Que de repente a gente pode ter as bênçãos e o nosso céu se abrir, assim, né? Rapidamente se abrir. Pode rapidamente se abrir. A gente receber as bênçãos, a gente rezar para Guru Rinpoche no dia e a coisa... fazer um pé. E aí a mente se abre. Você experimenta essa mente aberta. E você aí, isso. Aí pronto, você já tem um gostinho. Aí aquilo se perde, volta, aí fica mais fácil, porque já você começa a ter um sabor do processo, né? Tá bem? Vamos lá para o nosso texto, então. Voltar para o Vajra Essence para a gente concluir essa primeira etapa. Então, deixa eu começar. Deixa eu ver aqui onde é que a gente vai começar. Então, lembrando que a gente está... né, eu não vou mostrar o quadro agora, não. Atenção plena unifocada e atenção plena manifesta. Então, vamos ver... Vamos logo direto para o Kindle. Deixa eu só fazer assim. Ok. Agora vem para cá. Share. Então, vamos para o livro. Então, nós estamos no capítulo Armadilhas, que é o último capítulo. E o Lama, o primeiro tópico do capítulo ele chamou de riscos nos estágios avançados da prática de Shamatha. Aí o próximo item vai ser o papel e o significado de Shamatha. Depois, experienciando a consciência substrato, que é quando, aí a gente, nesse tópico aqui, praticamente ele vai dar a instrução do terceiro e do quarto, né, atingiu o substrato, a consciência substrato. E aí tem um último tópico que ele chama possibilidades mais profundas da prática de Shamatha, que é a gente já atravessar para Rigpa, por exemplo, né? Pode ser que a gente tenha as bênçãos aí, a gente já atravessa. E a gente pula a etapa da fase 2 e fase 3, que é a etapa de Vipassana. Certo? Mas aí ele está aqui, nesse Armadilhas, riscos dos estágios avançados de Shamatha. E nós já lemos essas duas primeiras parte do texto raiz, que eu vou só reler o textozinho raiz para a gente se localizar. Então ele vai dizer, nesta fase, que já seria o segundo tipo de atenção plena, a gente já atingiu a atenção plena unifocada, onde a gente repousa simultaneamente na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, e os movimentos da mente vão estar se dando, uma hora ou outra, eles se dissolvem ali, né?
mas uma vez ou outra, a consciência se engaja naquele processo, mas ela solta imediatamente, volta para essa... Bom, aí, nesta fase, agora, a consciência repousa em seu próprio estado. A atenção plena surge, e por haver menor fixação às experiências, a consciência se estabelece em seu próprio estado natural, inalterado. Nós estamos falando aqui de uma prática já madura, a gente já passou por os estágios todos, já está conseguindo repousar na quietude da consciência em meus movimentos da mente, certo? Aí, então a consciência então se estabelece em seu próprio estado natural, inalterado. Desta forma, você chega a um estado de atenção plena naturalmente estabelecida. Essa experiência é suave, porque ele está dizendo cada vez menos esforço no processo. Cada vez menos esforço no processo. Então, essa experiência é suave e tranquilizadora, na qual a consciência clara e límpida não é beneficiada e nem prejudicada por pensamentos, e você experimenta uma extraordinária sensação de quietude, sem a necessidade de modificar, rejeitar ou adotar coisa alguma. Imagine que aqui a gente está em retiro, certo? Não é numa praticazinha nossa assim, de vez em quando, 24 minutos, de noite, depois no dia. Não, a gente está em retiro, certo? Aí ele segue. Se nesse momento, nós já vimos esse comentário, então se nesse momento você não for aconselhado por um bom professor espiritual, você está lá nessa quietude, quase sem esforço, a atenção plena manifesta, tudo que surge quase que se autolibera, assim. Se nesse momento você não for aconselhado por um bom professor espiritual, poderá pensar, agora uma visão e um estado meditativo extraordinários e incomparáveis surgiram no meu fluxo mental, que são difíceis de compreender e que não podem ser compartilhados com mais ninguém. Pode pensar esse tipo de coisa. Ao depositar sua confiança e convicção nisso, sem discutir com ninguém, você poderá se deludir por um tempo. Pode ser que você decida fazer um retiro sozinho, por exemplo, né, sem um acompanhamento ou está muito tempo sem contactar com alguém, por exemplo, né, um mestre, seja um tutor que está te acompanhando, enfim, que deve ser uma pessoa experiente, não é qualquer um. Então, ainda que discuta a sua situação com um amigo espiritual, a menos que essa pessoa saiba como ouvir criticamente e responder de forma persuasiva, você se desviará muito do caminho. Se você persistir e ficar nessa condição lá da atenção plena manifesta, achando que chegou no nirvana, na liberação última, está iluminado. Você se desviará muito do caminho. Se ficar aprisionado aí pelo resto da sua vida, isso irá amarrá-lo, dessa vida, né? Claro. Isso irá amarrá-lo e impedir que você transcenda o reino da existência mundana. Ou seja, você não saiu da reino do desejo ainda. Ele tem o reino da forma, tá indo para o reino da forma, provavelmente, ainda não atingiu o chamata, mas vai, no máximo, chegar no reino da não forma. Portanto, tenha cuidado. A gente já viu isso aqui também. Então, vamos agora para o tópico que ele vai comentar. É aqui. Aí ele vai dizer, particularmente, a experiência de clareza que você está tendo, né, com essa prática, porque é chamata, se unindo com insight. À medida que a mente vai acalmando, o insight vai surgindo, óbvio. A clareza vai surgindo. Então, particularmente, a experiência de clareza pode resultar em visões de deuses e demônios. E você pode pensar que está sendo os nhamos que vão surgir que podem surgir nessa etapa, né? E você pode pensar que está sendo subitamente atacado por demônios. Às vezes, isso pode até ser verdade. Mas, ao pensar que é clarividente e repetidamente fixar-se a deuses e demônios, no final, você se sentirá como se tivesse sido tomado por eles. Então, por mentalmente evocar deuses e demônios e espalhar que você é clarividente, aí você meio que está se achando, no final a sua meditação será toda sobre demônios e sua mente será possuída por eles. Então, seus votos e compromissos sagrados se deteriorarão. Você se afastará muito do Dharma, do caminho
da liberação, né? Mesmo que você está começando a se fixar, aí pronto, tá dando meia volta. Se perderá nas atividades mundanas desta vida, você agora vai, né? Daqui a pouco tá saindo, vai se tornar um mestre aí dos demônios, e se confundirá com rituais mágicos. Ao buscar alimento e riqueza, sem nem mesmo um traço de contentamento, você pode agora começar a querer ganhar dinheiro com esse poder que você tem agora. A sua mente será capturada pela fixação, pelo apego e pelo desejo intenso. Se morrer nessa situação, você renascerá como um demônio malévolo, tendo acumulado as causas para experimentar o ambiente e o sofrimento de um fantasma faminto que vagueia pelo céu. Você vai estar agora com essa ânsia de, né, querer resolver e dominar e não sei o quê, né? Achando com essa clarividência que você está tendo aí, né? Vendo esses demônios. Então, sua visão e meditação se desviarão e você permanecerá deludido para sempre no samsara. Que vai ser entrando numa bolha aí que vai ficar bem difícil de sair. Aí o Lama vai explicar. Como é que essa experiência de clareza, a luminosidade, pode resultar em visões de deuses e demônios? Os nossos olhos, agora é o Lama Alam falando, os nossos olhos são projetados para detectar uma faixa muito estreita do espectro total de radiações eletromagnéticas, né? A gente, por exemplo, deste espectro de radiações eletromagnéticas, vemos as cores apenas do espectro visível, mas não podemos ver infravermelho nem ultravioleta. Então, nossos olhos agora, como eles são projetados, tem uma limitação. A gente não vê tudo que está para ser visto. A gente só vê determinadas radiações. A gente não vê o espectro total de radiações. A gente vê apenas com os nossos olhos o espectro visível para nós, para nosso órgão. De maneira geral, Shamatha é projetada para ampliar a nossa faixa de percepção mental. Tá? Ele fez uma analogia. Da mesma forma que a nossa percepção visual tem uma limitação, que se você pegar um aparelho X e tal, você pode ver infravermelho, que você não vê com seu olho. A prática de Shamatha, ela é desenhada, projetada para ampliar a nossa faixa de percepção mental, que é um campo sutil de percepção. Nós temos as 5 percepções dos sentidos físicos e tem a percepção mental. Lembra que nós vamos estar acessando a base da consciência mental, que é a consciência substrato, que ela é uma consciência que permeia vidas. É um fluxo contínuo de consciência. Então, por um lado, quando você atinge Shamatha, você pode acessar experiencialmente dimensões de existência que estavam anteriormente escondidas da visão, da sua percepção mental agora. Você acessou a sua consciência substrato, que é transparente, e agora você tem acesso ao reino da forma, onde pode encontrar alguns de seus habitantes, que tem seres do reino da forma. Esse tipo de acesso pode permitir que você veja diferentes tipos de seres sencientes, deuses e assim por diante. Como a sua mente não está mais trancada no estado puramente humano, porque ela está se desconfigurando no sentido, ela está se dissolvendo e você está acessando um nível mais sutil de experiência mental, que é a consciência substrato, né? Você pode se tornar, com sua mente não está mais trancada no estado puramente humano e nos fenômenos do reino do desejo, que é do nosso reino humano, você pode se tornar um visionário. Enquanto a sua base de operações for os 5 sentidos físicos e a mente comum, você estará preso a uma psique humana, limitando a sua percepção às coisas a que estamos todos acostumados, nós seres humanos. Se você for um tibetano, por exemplo, poderá ver um fantasma de vez em quando. Porque os tibetanos têm essa... No imaginário deles, eles têm essa coisa, né, de ver. Como, por exemplo, as pessoas de tradições que estão ligadas mais aos elementos, aos seres elementares, né, que veem por exemplo, as tradições africanas, que tem os xamânicas, né, que tem
Os tibetanos eram meio xamânicos também. Então, eles têm essa relação com um ambiente meio assim, xamânico. Então, para eles, ver, né, fantasma, ver seres, né, sutis, assim, tá dentro da cultura mesmo. Então, ao acessar shamatha, você acessa algo que é não humano. Quando você começa a chegar na consciência substrato. Porque a consciência substrato não é um estado humano de consciência, nem pertence a alguma outra classe de seres sencientes dentro do samsara. Ela abrange todos eles. Então, nessa faixa da consciência substrato, é a faixa onde estão todas as configurações dos reinos todos, dos reinos do samsara. Porque depois dessa consciência, é a consciência primordial. Então, está tudo nessa faixa intermediária aí. Todos os estados mentais das diferentes classes de seres sencientes emergem da consciência substrato. Isso significa que, potencialmente, se você acessar essa base comum, essa consciência tronco, que não é uma consciência de um ser senciente, mas não de um ser humano. Todos os seres sencientes surgem dessa base, que podem ser aí pretas, aí dos 6 reinos, né? E da forma e da não forma. Então, isso significa... Da forma, na verdade, da forma. Da forma e da não forma. Então, isso significa que, potencialmente, se você acessar essa base comum, essa consciência tronco, é concebível que possa ver seres sencientes dos 6 reinos de existência. Poderá até acessar memórias de você mesmo em diferentes encarnações. De você mesmo aí, enquanto consciência tronco, que a gente retorna para esse fluxo de consciência tronco na morte. Então, em vidas incessantes, a gente já surgiu e cessou nesse fluxo. E a gente já pode ter sido ser de outra, a gente já pode ter sido um animal, um preta, um naga, a gente já pode ter sido. Então, você pode, inclusive, acessar memórias de você mesmo em diferentes encarnações. Portanto, as portas da percepção estão abertas e você pode começar a ver algumas criaturas que pessoas comuns, com as suas faixas limitadas de percepção mental, não podem ver. Portanto, a experiência de clareza pode resultar em visões de deuses e demônios, e você pode pensar que está sendo subitamente atacado por demônios. Às vezes, isso pode até ser verdade. Então, aí o Lama, esse aqui é o texto, né, texto do John Limpa, aí o Lama comenta, assim como vírus, bactérias e radiação existem, mesmo que a maioria das pessoas não possa vê-los, existem outras entidades que não são normalmente visíveis para pessoas que não desenvolveram altos graus de samadhi. E algumas delas podem ser malévolas. Então, é hora de aprender a vestir alguma armadura. Então, nesse momento da prática, é importante que a gente estabeleça essa armadura, que aí ele vai dizer, é por isso que nas práticas do estágio da geração, que é uma etapa da prática do Vajrayana, né, o Mahayoga, e nas práticas Vajrayana, em geral, há uma prática que é chamada de as rodas de proteção, que são dispositivos protetores, mantras e assim por diante. De fato, sessões inteiras desse texto, nesse texto, no caso, o Vajra Essence, porque aqui nós estamos na fase 1 do Vajra Essence, né? São 7 fases. Então, lá na fase 4, o do John Limpa vai explicar que você pode, depois que você receber as instruções de apontamento na fase 2, fez a prática de Vipassana da fase 3, aí você pode seguir por 2 caminhos na fase 4. Ele abre a possibilidade. Ou você segue direto para repousar em Rigpa e fazer a prática de Treksho, ou você faz algumas práticas do estágio de geração para você gerar mais confiança no processo, remover obstáculos, para aí depois simplesmente repousar na prática de Treksho, que é repousar em Rigpa em meio às aparências, certo? Que a gente vai tomar a Rigpa como caminho. Então, na fase 4, ele explica que há essa possibilidade de você escolher aí, dependendo da sua condição kármica, da sua conexão com o caminho, uma coisa que pode ser mais útil. Ou seguir direto para a prática de Treksho, ou ficar um tempo no estágio da geração,
fazendo as práticas de sadhana e lhe removendo obstáculos, gerando mais confiança para ir realmente repousar em Rigpa e seguir com a prática de Treksho, né? E Togal depois. Então ele vai dizer, então, nas práticas do Vajrayana, é normal que você, nesse momento assim, já mais profundo, que você já está no caminho um pouquinho, né, se aprofundando mais, você tem essas práticas de rodas de proteção, dispositivos protetores, mantras e assim por diante. E aí e ele vai dizer que, de fato, sessões inteiras deste texto destinam-se a ajudá-lo a desenvolver o seu próprio campo de defesa contra forças malévolas. Aí eu vou trazer para vocês aqui um exemplo, por exemplo. Na sadhana que a gente recebeu, deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Na sadhana que a gente teve a iniciação com o Lama Alan, que foi o Vajra nascido do lago, vou pegar aqui, sadhana aqui. Tem a versão curta e a versão longa. A versão longa é a versão que traz esses detalhes do estágio da geração mesmo, completo. Por exemplo, isso aqui é a sadhana Essência do Coração do Vajra nascido do lago, uma sadhana secreta do Mahaguru, que a gente precisa ter iniciação para praticar, certo? Porque a gente vai se auto-visualizar como Padmasambhava e tal. Mas tem uma prática mais curta, que é mais direta, que a gente chegou a fazer um pouco com a G, um pouquinho, né? Para quem teve a iniciação, que não é uma prática para quem não tem iniciação. Mas aí tem a sadhana longa, que começa, só para vocês terem ideia, né? Começa aqui invocando a linhagem, depois tem as yogas preliminares, tomando refúgio, despertando a Bodhicitta Suprema, os 10 ramos de devoção, aí aqui, ó, emitindo o comando para estabelecer as fronteiras de proteção. Porque quando a gente, por exemplo, quando vai fazer um retiro longo, ou quando, por exemplo, um mestre vai estabelecer um centro, o Lama Santa, e toda vez que vai criar uma nova aldeia, então ele faz primeiro oferendas, faz umas práticas de purificação, de oferendas para pacificar, porque a gente está chegando ali num local que tem um movimento, tem animais, tem seres grosseiros e sutis ali que podem se sentir perturbados e podem gerar obstáculos no processo. Então é feito um ritual para purificar, pacificar, pedir permissão, né, para chegar ali. Quando a gente vai fazer um retiro, uma prática dessa, como é essa prática de você atingir Shamatha, então é interessante que você tenha algumas práticas de proteção, seja orientado nisso, tenha alguma sadhana, tenha alguma prática de Guru Yoga, faça algum ritual inicial para remover obstáculos, porque na verdade você pacifica a mandala todo ao redor de você no processo. E você se fica que você purificar essa energia ao teu redor, interna e externa, né? Então, na prática, por exemplo, da sadhana do Vajra nascido do lago, tem essa etapa aqui que é emitindo o comando para estabelecer as fronteiras de proteção. Toda vez que você faz a prática, você diz isso aqui, ó. Ri, eu sou o soberano, primordial e feroz. O mundo de todas as... Porque aqui nessa prática, que é uma prática do estágio da completude, todo momento você está se conectando com a verdadeira natureza da sua mente. Então aqui mesmo a gente está estabelecendo o comando para estabelecer as fronteiras de proteção, mas quem é que vai proteger? Nós mesmos. Aí você já se visualiza. Ri, eu sou o soberano primordial e feroz. O mundo de todas as possíveis aparências surge como mudra fulgurante de Hayagriva, que é uma deidade irada. Ouçam, hoste de forças obstrutoras da visão da identidade inerente. Aceitem a torma ornamental de resgate autoemergente e desapareçam no espaço absoluto não nascido. Você dá um comando, assim, reafirmando a condição última e dizendo que tudo que vier que tenha uma aparência de identidade inerente, você está já soprando, vamos chamar assim, né, com a sabedoria de Hayagriva, né? E desapareçam no espaço absoluto não nascido, ou de Dordidrolo, enfim. A grandiosa e primordial fronteira de proteção está estabelecida. Ou seja, você está sustentando o reconhecimento de que tudo que surge é manifestação da nossa própria mente, não tem existência inerente. Aí tem um mantra aqui, Om Shri Vajra Krodha Hum 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 Dharmadhatu Raksa. Então, faz parte da sadhana do estágio da geração fazer esse tipo de coisa. Então, depois tem a descida das grandiosas bênçãos, Vajra,
aí tem as oferendas, você faz oferendas externas, internas, secretas, aí vem a yoga principal, aí vem a sadhana. Depois vem né, a finalização. Só para vocês terem uma noção, certo? E no Vajra Essence, que é essa fase 4 que ele fala, né, que lá na frente o próprio Dujon Limpa vai explicar como fazer, essa fase 4 é determinando as características e qualidades da base, porque a gente já passou, a gente já tá reconhecendo o Rigpa. Então agora a gente vai olhar de forma profunda. Aí ele dá várias instruções, e uma delas é como praticar os ensinamentos do estágio da geração. E nesse tópico aí, que essa fase é bem grande, eu acho que é a mais longa do texto. Aí ele diz, quanto à roda de proteção, a roda real de proteção, que ele vai explicar parte por parte da sadhana. Tudo que a sadhana tem que pode nos ajudar no processo, que é o caminho do Vajrayana, né? Aí ele vai dizer, quanto à roda de proteção, a roda real da proteção é certificar-se de que todos os seres violentos e objetos de sua violência nunca foram, desde sua origem, estabelecidos como reais, sabendo que todo Sansara e Nirvana é a exibição de Bodhicitta, da mente desperta. Isso libera todos os vihas e seres malévolos exatamente onde eles estão, fazendo-os desaparecer. Isso é chamado de roda de proteção definitiva, ou a roda de proteção autoemergente e prístina. Mas aí ele diz, aqui, isso aqui é a roda de proteção última, mas ele diz, aqui está um método para aqueles que sabem disso, mas não têm confiança nele quando se trata do funcionamento de seus sentidos. Aí ele vai dar uma instrução de como fazer, imaginar uma roda de proteção, imaginando todas as 5 sabedorias. Tchau, Cris, querida. Imaginando as 5 sabedorias, fazendo Aí a gente vai usar a imaginação, que é a prática do Maha-yoga, né? A prática vajrayana. Você vai usar a imaginação, vai visualizar. Que ele vai dizer, para a gente não perder tempo aqui, que também não é o que a gente está fazendo. Aí vai dizer, então, visualizar isso definitivamente põe fim a todos os garras e vidas que surgem das aparições conjuradas de pensamentos. Então, todos os demônios que podem surgir da nossa própria... as aparências são inseparáveis da nossa mente, mas a gente, no momento ali, a gente pode ter a coisa ser tão assim, tensa que a gente pode escorregar para reificar. Entendeu? E aí, então, a gente faz essa roda de proteção. O que vier, eu vou ver, vou olhar com esse poder de reconhecer a sua natureza autoemergente, né? E aí, ele visualizar, aí, se você não tem a confiança última de simplesmente repousar, aí você visualiza a roda de proteção como ele sugere aqui, aí visualizar isso definitivamente põe fim a todos os garras e viras que surgem das aparições conjuradas de pensamentos. Isso é como construir uma parede como proteção contra seus inimigos. Certo? Então aí ele segue, né? Dá a instrução completa de como fazer. Porque essa fase 4 ele vai explicar, se você escolher o caminho do estágio da geração, ele vai explicar tudo como fazer. É um negócio enorme, assim. Certo? Então, tá. Então a gente volta pro texto, né? Vamos lá voltar pro texto. Só pra gente ter uma ideia. Então, que o negócio não é... Pode vir esses nhams que podem nos perturbar. Então, a gente tem que estar preparado para ir, né? Então, ele fala, então, de fato, sessões inteiras do texto do Vajrayana destinam-se a ajudá-lo a desenvolver o seu próprio campo de defesa contra forças malévolas. Os demônios que o incomodam podem ser entidades alienígenas, ou até mesmo seres humanos. Aí ele vai dar um exemplo aqui, que você pode, por exemplo, ter uma situação próxima lá na sua região de retiro, que possa lhe perturbar profundamente. Você tratar aquilo como um obstáculo, um demônio, né? Termina sendo um demônio para você, porque se torna um obstáculo. Aí ele vai dar um exemplo disso. Quando Genlan Rinpa estava em retiro solitário nos Himalaias, um lenhador, sem nenhuma razão aparente, passou a odiá-lo e atacá-lo verbalmente, ainda que Genlan Rinpa não estivesse fazendo nada além de meditar em silêncio em sua cabana. Estranhamente, pouco antes de morrer, o lenhador se confessou a Genlan Rinpa, pediu pelo seu perdão e faleceu. O que os reuniu, o Genlan Rinpa e esse lenhador, naquele momento ali do retiro do Genlan Rinpa, o que os reuniu nessa estranha relação, porque ele, do nada, o cara começou a insultá-lo. E ele lá quieto, né? Então, o que os reuniu nessa estranha relação foi o karma. Portanto, seja um demônio real,
como na visão asiática tradicional, ou apenas uma pessoa difícil atacando ou difamando sem razão aparente, você com certeza se perguntará: o que significa tudo isso? Bem, isso é apenas parte do caminho. Acontece. Seja um mau jeito nas costas, ou uma dor de estômago, os outros tipos de nhames podem surgir, né? Ou uma pessoa que estava cortando lenha vindo atacá-lo, isso é karma. Então, você acolhe e tenta lidar com isso da forma... A forma última é ver isso como uma manifestação e não se deixar arrastar por aquilo, né? Como o Genlan Rinpa provavelmente não respondeu ao lenhador, ficou quieto lá na prática dele. Praticando a paciência, ele diz aqui, né? Ao pensar que é clarividente, se você então achar que, né, agora é clarividente e se fixar deuses e demônios repetidas vezes, no final você se sentirá como se tivesse sido tomado por eles. Mesmo quando estiver próximo da realização de shamatha, coisas desse tipo ainda poderão acontecer. Lembre-se do aforismo de William James. Neste momento, aquilo a que prestamos atenção é a realidade. Então, se acontecer algo, você começa a dar atenção e começa a reificar, pronto, aquilo ali é a tua realidade. Aí você embarca numa bolha que pode te arrastar por muito tempo, certo? Aí, então, quando começar a ver aparições, sejam elas provenientes de alguma fonte externa ou puramente do seu substrato, se começar a se fixar a elas, a apreendê-las, obcecado por elas, dessa forma você as alimenta e acaba invadido por elas, porque você agora entra numa bolha. Então, um conselho bastante familiar nos é oferecido: não se torne obcecado, não se fixe, não apreenda. Quando você se aproxima do substrato, a sua imaginação se torna extremamente poderosa. Esse também é um outro perigo. Então, a mente está muito sutil, então tem que ter muito aterramento aí, muita base, muita confiança no processo, muitas bênçãos na sua prática, para você não escorregar por um sonho, uma bolha que surge e você entra dentro de um sonho, certo? Um sonho de samsara, né? Então, quando você se aproxima do substrato, a sua imaginação se torna extremamente poderosa. Se quiser visualizar algo, pode visualizar tão bem quanto se estivesse vendo. Os seus sonhos se tornam muito vívidos. Aí você pode confundir, daqui a pouco você sonhou, e você agora está pensando que é a realidade, daqui a pouco você pode entrar numa confusão, né? Portanto, as imagens que surgem, deuses e demônios e assim por diante, podem ser completas, tridimensionais, invenções Technicolor com som Dolby de seu próprio substrato. Pode ser um sonho tão vívido, uma aparência tão vívida, tão real, que você acha que tá ali, né? Como, por exemplo, as experiências que o Tenzin Wangyal Rinpoche compartilha no livro que ele fala da experiência dele do retiro no escuro do Dzogchen, né? Maravilhas da Mente Natural, que ele conta. E ele fala que ele via claramente, assim, algumas coisas, o mestre dele real, assim, a sensação é real. Então você pode ter um medo, você pode entrar numa bolha, entendeu? Você pode entrar numa bolha ali. Tua mente pode se prender. Aí ele vai dizer, então, acredite em mim, se você se fixar, aí ele vai dizer, então ela pode parecer tão tridimensional, completa, uma coisa como se fosse num cinema 3D do seu próprio substrato. Ser imaginárias significa que elas não podem prejudicá-lo. Não, ser imaginárias significa que elas não podem prejudicá-lo? Afinal, são apenas alucinações. Mas acredite em mim, se você se fixar a elas, o problema é a gente se fixar. Se você relaxar e deixar a aparência, porque a prática toda é essa, relaxar diante das aparências, não se fixar. Mas se você se fixar, mesmo elas sendo imaginárias, elas podem de fato causar danos. Observe, por exemplo, a terrível angústia sofrida por um esquizofrênico. Porque ele vive uma realidade que para ele é muito real, né? Ali. Então, ao atingir esses níveis de samadhi, com a sua imaginação se tornando muito potente, você deve tratá-la com grande inteligência. Então, aqui tem que ter uma faca afiada de sabedoria já surgindo e para poder
a gente não se... A confiança de que a mente, lá no começo, a prática de Vipassana que a gente faz logo no começo, de ver que a mente não tem solidez, não tem origem, localização e destino, é para nos preparar para essa prática. Senão a gente vai reificar o que surgir na mente. Lembra que ele deu uma prática de Vipassana no começo, antes de fazer a prática de Shamatha, é uma prática de Vipassana na natureza da mente. O que é primordial entre o corpo, fala e mente? É a mente, mas e o que é essa mente? Onde é que ela está localizada? Ela tem forma, tem cor. Então a gente vai ver que a mente é vazia. Tem que ver que a mente é vazia de existência inerente. Senão a gente pode, no momento, numa prática dessa, reificar. Se a gente não tem essa prática de Vipassana prévia, como ele nome diz, é uma vacina para nos preparar para essa prática do Dzogchen, de Shamatha do Dzogchen, aí a gente pode se prender num processo. Se a pessoa não tem essa instrução, não passou por essa instrução, não tem essa confiança, essa base, a pessoa pode entrar num processo desse, entende? E mesmo tendo, se a pessoa não está ali sendo acompanhada, falando da experiência, reportando a experiência, a pessoa pode se trancar, né? Entrar numa bolha de realidade. Se não o fizer, se você evocar esses deuses e demônios, se permitir que o invadam, então, por mentalmente evocar deuses e demônios e espalhar que você é clarividente, no final a sua meditação será toda sobre demônios e sua mente será possuída por eles. Então, seus votos e compromissos sagrados se deteriorarão. Você se afastará muito do Dharma, se perderá nas atividades mundanas desta vida e se confundirá com rituais mágicos. Como vimos em uma descrição anterior, alguém falou aqui no chat, deixa eu ver se alguém foi. A Viviane está indo e a Lana. Tá bom. Ok. Estamos já acabando aqui, vamos terminar esse tópico. Eu pensei que a gente ia seguir mais um pouco, mas eu acho que não vai dar. Vamos terminar só esse. Então, como vimos em uma descrição anterior de uma situação semelhante, uma vez que esteja possuído... porque lá na frente ele disse, em outro momento, ele disse que pode surgir lá na etapa de... Quando está estabelecendo a mente, seu estado natural, pode surgir também aparições. Aí ele diz... Como vimos em uma descrição anterior, dessa mesma instrução aqui, em uma situação semelhante, uma vez que esteja possuído por demônios, você se sentirá compelido a encontrar algum feiticeiro ou mágico a quem possa perguntar, como saio disso? Aí você está se desviando, entende, do caminho, em vez de procurar ter um mestre, para dar um mestre mesmo, Vajra, você já começa agora você sai do retiro. Você já saiu do retiro, né? E já está agora seguindo por outro caminho. Então você receberá, aí você vai procurar alguém, né? Como saio disso? Um médico, um feiticeiro, um mágico. Agora você está com outras coisas, né? A tua experiência é outra. Você receberá mantras para recitar, poções para beber e cerimônias para realizar. Dessa maneira você desliza para o reino do oculto. Algumas pessoas passam um longo tempo, às vezes toda uma vida nessa situação. Isso tem bem pouca, se é que alguma, relação com a iluminação. Mas, por ser algo paranormal, muitas pessoas sentem-se seduzidas. Ao agirem assim, confundem-se com rituais mágicos. Não façamos isso. Temos coisa melhores a fazer. Então, ao buscar alimento e riqueza, porque a esta altura você pode se considerar uma espécie de feiticeiro ou xamã, ou seja, saiu do retiro de chama, já está agora em outra parada. Sem nem mesmo um traço de contentamento, você vai agora buscar, você é um xamã e vai... A sua mente será capturada pela fixação, pelo apego e pelo desejo intenso. Se morrer nesta situação, com essa mente, né, você renascerá como um demônio malévolo. Afinal, a esta altura, é só com isso que você realmente se preocupa. É a isso que está fixado. Tendo acumulado as causas para experimentar o ambiente e o sofrimento de um fantasma faminto que vagueia pelo céu, sua visão e meditação se desviarão e você permanecerá deludido. Eu diria que esta é uma advertência bem forte. Tenha cuidado, perigo de morte. Ao invés de embarcar em uma viagem para Shamatha e para a iluminação, você está se reunindo aos piratas, ao oculto e à magia. Você escorregou para uma bolha que é contrariamente distante do atingimento realmente de Shamatha e da iluminação. Definitivamente isso pode acontecer, especialmente quando você começa a desenvolver o Samadhi. Claro aqui, se você está dentro de um contexto sem um cuidado, né? Sem um cuidado. Você meio a ver o que decidiu e aí acontece, né? Acontece.
Com isso, senão ele não estaria dizendo aqui, né? Com certeza aconteceu muitas vezes. Com isso, pode acessar todo um reino de experiências paranormais, a vidência, o oculto e assim por diante. Pode ser uma enorme armadilha, levando a absolutamente lugar nenhum. Portanto, vamos deixar isso de lado e continuar praticando como antes, mantendo a essência do nosso refúgio, que é bodhicitta. Ai, ai, certo? A gente do John Limpa, ele mapeia todo o processo, né? Dá todas as dicas e alertas possíveis para a gente não escorregar. Até porque nós estamos tendo que lembrar, essa é uma prática muito profunda, é um caminho muito profundo, muito direto, é um caminho para obter um corpo de arco-íris nesta vida, a iluminação nesta vida, se a gente seguir, né? Claro. Então, é uma prática assim, você entra em retiro, você tendo as preliminares, tendo a prática de Guru Yoga, fazendo a prática, relaxando ali, Guru Yoga, com essa confiança, refúgio, bodhicitta, e aí fazendo a prática de Vipassana na natureza da mente, entre corpo, fala e mente, quem é primordial? É a mente. E o que é essa mente? Você já olhou? A mente é vazia de existência inerente. Você já tem essa realização. Essa mente, do ser senciente, ser comum, ser humano, ela é vazia de existência inerente. Você não encontra. Aí agora você está pronto para tomar a mente como caminho. Fazer aquele testezinho de 3 semanas, se for o caso. Mas se não, essa prática. Repousar reconhecer primeiro a quietude da consciência, os movimentos da mente claramente, e aí começar a repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Sem fixações, sem distração. Até atingir a atenção plena unifocada, a atenção plena manifesta, que aí o esforço cada vez mais, aí na atenção plena manifesta praticamente não tem esforço. Aí você atinge o substrato, o vazio do substrato, e imediatamente atinge a consciência substrato. Você aí experimenta bem-aventurança, luminosidade e não conceitualidade. São as qualidades da consciência substrato. A sua mente de ser humano, de ser senciente, ser humano, né, se dissolveu no fluxo da consciência substrato. Aí você está pronto para receber as instruções de apontamento da natureza de Rigpa, fase 2 e fase 3. Que está lá no livro. Aí fazer a prática de Vipassana. Tem agora total clareza na tua mente. Total quietude e clareza. Aí agora o mestre dá a instrução de apontamento para a natureza da mente. Para você cortar ainda a reificação que há da experiência com o espaço da consciência e o espaço das aparências para acessar a Rigpa. Aí você, a partir daí, você vai agora examinar toda a tua experiência a partir de Rigpa. Ver tudo. Aí você vai olhar para todas as estações, aí vai começar a furar, né? Furar todo o samsara com essa experiência de Rigpa, até que você possa repousar em Rigpa, de fato. E aí a prática vai ser sustentar Rigpa em meio às aparências. Aí vai ser a prática de Treksho, até você... Aí você se torna um Vidyadhara, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível. Até atingir o corpo de arco-íris. A iluminação completa. Esse é o caminho direto do Dzogchen. Certo? Então nós estamos tendo um mapa do processo. E o caminho é olhar para nossa, reconhecer a base, a consciência substrata, para conhecer a consciência primordial. Não tem outro caminho. Claro que, no momento da nossa morte, se a gente não tiver a confiança, rezar é muito poderoso. Então, as práticas de devocionais vão ser muito poderosas, porque a gente pode se conectar com Tara, com o Guru Rinpoche, e aí a gente pede as bênçãos e se coloca nessa mandala. Por isso que ele sugere o estágio da geração. Ele disse que praticou um pouco o estágio da geração na autobiografia dele no Retiro de 2016, que é um Dharma tolo de um idiota vestido de barra e penas, que ele conta como foi o processo dele. Ele diz: eu pratiquei um pouco do estágio da geração, porque é favorável, porque a gente se conecta de um lugar, a gente se coloca num lugar de devoção, assim, de confiança. A gente coloca a nossa mente para imaginar isso, que a gente ainda não vê.
A gente vai imaginar, mas é porque a gente não vê. Na verdade, é assim, só que a gente não vê. Mas aí a gente imagina, porque a gente nos aproxima de ver. É só isso. Então, as práticas do Maha Yoga é para a gente se aproximar, a gente começa a ver aquilo que, imaginar aquilo que né, a natureza última, a de sabedoria, ver a dimensão de sabedoria a partir das deidades, das mandalas, porque é assim que é a realidade. Só que a gente não está vendo. Então, as práticas têm um esforço, né? A prática de geração tem um esforço, até que a gente realmente possa repousar nas práticas de completude sem esforço, que é repousar na nossa verdadeira natureza, em Rigpa. Aí não tem mais que esforço nenhum, não tem que imaginar nada, a gente já vê tudo como terra pura, como vê a Kanishta, vê a lucidez completa, vê todos os seres como Budas, vê os Budas de fato, vê os Sambhogakayas, vai ver tudo. Mas está repousando em Rigpa, não tem mais esforço nenhum, né? Então é interessante, né, o caminho, assim. Então, a gente tem uma noção do processo, né? Pra gente não se perder aí no meio de campo. Tá bem? Ótimo. Aí vou deixar vocês aí por um tempo. Nas próximas 2 terças-feiras a gente não vai se encontrar. Ah, Eu vou estar em Brasília na missão vovó, babá vovó, porque a babá ele vai precisar se ausentar por 2 semanas e eu vou dar esse suporte lá. que legal. Então, Legal. 2 terças-feiras realmente não vai dar. Eu vou nem criar essa expectativa, porque eu sei que eu vou estar super cansada e vai ser, assim, momento de banho, momento de jantar, aquela coisa, né? Então, eu vou me dedicar lá, aproveitar, né, que é raro. Então, essas próximas 2 terças a gente não vai se encontrar e a gente segue, certo? Quando eu chegar. Dia 1 eu tô chegando, aí no dia 3 a gente volta, de setembro. Tá bom? Eu tento mandar uma lembrancinha lá no grupo só pra avisar, tá bom? Vamos fazer dedicação? E vão Vai aí, transmitir o relendo. Dharma pro netinho. Vamos lá. Ai, deixa eu pegar aqui a prece. Então, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi tanchesi pani tobnene pedranam panjeshim que ganachi balon trupai si petsole droa show. Vamos fazer a prece de longa vida a Lama Long Wallace, mas a todos os nossos lamas. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. E nunca soltar nossa mão até que a gente se ilumine completamente. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por essa virtude possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, o Dharmakaya, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadini Duda Orgin Lama Drugyune Droatiki Amalupa Dei Salagopa Show. Pois, querida gata Cori, também. me Sim. diga uma coisa. Domingo você vai Domingo vai ter lutar? ainda, vai. Eu só viajo na segunda.
Então, esse domingo a gente tem, e no domingo 1, a gente só vai ter um domingo sem, tá? Mas nesse domingo eu aviso. No domingo, esse próximo a gente tem, aí no domingo 25, a gente não se encontra, porque eu vou estar lá, mas no domingo 1 eu já tô aqui, aí a gente já volta. Só vai ser um domingo, tá? Então, pronto, Obrigada, queridas. Flori. Então, tá. Gratidão, Boa gratidão. prática. Até breve. Obrigada, Sandra. Gente, tchau para todo mundo.